Olá, queridos alunos, aqui nós estamos na nossa aula de português, aula 2. Vamos continuar com o nosso assunto sobre pronomes. Hoje nós vamos ver os pronomes de tratamentos, os pronomes demonstrativos e os pronomes reflexivos, que são representados pelos pronomes pessoais. Primeiro, nós vamos ver um pouco sobre os pronomes de tratamento. Pronomes de tratamento são formas mais cordiais e reverentes de nos dirigirmos à pessoa com quem estamos falando ou de quem estamos falando. Os pronomes de tratamento são termos respeitosos empregados normalmente em situações formais. Mas, como toda regra tem exceção, você é o único pronome de tratamento utilizado em situações informais. Por exemplo, vamos ver aqui algumas situações. Você deve seguir as regras impostas pelo governo. Aqui tem a outro pronome de tratamento, senhora. A senhora deixou o casaco cair na rua. Aqui tem outro pronome de tratamento, Vossa Magnificência irá assinar os diplomas dos formandos, que esse pronome de tratamento é usado para os reitores das universidades. Vossa Santidade é muito querido, disse o sacerdote ao Papa. Ou seja, esse pronome de tratamento, Vossa Santidade, nós utilizamos, vamos falar com o Papa. Agora aqui nós vamos ver alguns exemplos de outros pronomes de tratamento, as suas abreviaturas e com quem é usado, né? Com que tipo de pessoas, autoridades, nós não usamos esses tipos de pronomes. Temos, primeiro, Vossa Excelência, que é usado para pessoas com alta autoridade, como, por exemplo, presidente da República, senadores, governadores. Vossa Magnificência, que é usado para os reitores das universidades. Vossa Senhoria, que é empregado nas correspondências e textos escritos. Vossa Majestade, que é utilizado para reis e rainhas. Vossa Alteza, que é utilizado para príncipes, princesas, duques. Vossa Eminência, que é usado para cardeais. Vossa Reverendíssima, que é usado para sacerdote, bispos e religiosos em geral. Eu gostaria que você tivesse atenção muito na abreviatura, tá bom? Nós vamos ver um pouco sobre os pronomes reflexivos. Eu botei observação porque, na verdade, como vocês observaram, os pronomes reflexivos não estão na lista dos 7, é o que a gente viu na primeira aula. Por quê? Porque o pronome reflexivo ele é representado pelo pronome pessoal, do caso oblíquo, né? Então, assim, os pronomes reflexivos são representados pelos pronomes pessoais do caso oblíquo, sendo esses utilizados na função de complemento. Quando átonos, mi, ti, si, o, a, li, nos, vós, os, as e lis, que são pronomes átonos, se apresentam sem preposição. E quando tônicos, mim, ti, si, ela, ele, nós, vós, eles, elas, com preposição. Como é que é isso? Vamos ver agora. Primeira pessoa singular, o eu, que é o pronome pessoal, do caso oblíquo, ele é representado como? Pelo pronome aqui reflexivo me e mim. Por exemplo, eu não me vanglorio disso. Olhei para mim no espelho e não gostei do que vi. Observe aí o me, eu não me vanglorio disso sem a preposição. E olhei para mim no espelho e não gostei do que vi. O mim aí, o antes tem a preposição para. Segunda pessoa do singular tu, representado pelo te e ti. Por exemplo, assim tu te prejudicas. Conhece a ti mesmo. Da mesma forma, observando o uso da preposição antes do ti, do pronome tônico aí, ti. Agora nós vamos ver os pronomes demonstrativos. Os pronomes demonstrativos são aqueles que situam pessoas ou coisas em relação às 3 pessoas do discurso. Essa localização pode se dar no tempo, no espaço ou no próprio texto. São utilizados para explicitar a posição de uma certa palavra em relação a outra ou ao contexto. Essa relação pode ocorrer em termos de espaço, tempo ou discurso. Quando ele fala 3 pessoas do discurso, gente, é a primeira, segunda e terceira pessoa do discurso.
nós já estudamos em sala de aula. Aqui eu coloquei uma pequena observação que os pronomes demonstrativos se apresentam em formas variáveis, gênero e número, tá? Ou seja, gênero masculino ou feminino e o número plural ou singular. E na forma e não variáveis, ou seja, podem ser variáveis e não variáveis. Exemplos de pronomes demonstrativos variáveis: este ou estes, esta ou estas, esse ou esses, essa ou essas, aquele ou aqueles, aquela ou aquelas. E os invariáveis: isto, isso e aquilo. Aqui temos alguns exemplos e umas observações. Emprego dos pronomes demonstrativos. Em relação ao espaço, este, esta e isto indicam que está perto da pessoa que fala. Por exemplo, este relógio de bolso que eu estou usando pertenceu ao meu avô. O relógio está próximo de mim, que estou falando. Tá? Então, eu uso este ou esta, né? No caso aqui, este. Esse, essa e isso indicam que está perto da pessoa com quem se fala. Por exemplo, mamãe, passe-me essa revista que está perto de você. Então, a revista está perto lá da mamãe com quem eu estou falando. Tá? Esta revista perto de você. Aquele, aquela e aquilo indicam que está distante tanto da pessoa que fala, quanto da pessoa com quem se fala. Por exemplo, olhem aquela casa. É como se eu estivesse chamando a atenção de alguém que está perto de mim e mostrando algo, a casa que está longe de nós duas. Olhem aquela casa. No caso, eu estou mostrando para duas pessoas, né? Que olhem aquela casa. Então, está distante tanto de mim, com que das outras pessoas que eu estou chamando a atenção. Agora, nós vamos ver o uso do pronome demonstrativo como referência, quando está se referindo a alguma coisa ou a algo. Por exemplo, aqui nós temos este, esta e isto, referem-se a algo que ainda vai ser falado. Por exemplo, eu só quero falar isto, aí eu vou falar, tenha cautela. Eu só quero falar isto. Façam silêncio. Então, é algo que vai ser falado ainda, que ainda vai ser falado. Então, nesse caso, quando eu estou escrevendo, quando eu estou falando, eu uso o pronome este, esta e isto. Já que no caso do pronome demonstrativo, esse, essa e isso, são usados para fazer referência a algo citado anteriormente. Por exemplo, sua participação na peça teatral, isso é o que os estudantes desejam. Sua participação na peça teatral, isso é o que os estudantes desejam. Dá para notar a diferença aí? Que quando eu digo assim, eu só quero falar isso, algo que eu ainda vou falar. Quando eu falo assim, a sua participação na peça teatral, isso é o que os estudantes desejam. Então, já falei antes, sua participação na peça teatral, isso é o que os estudantes desejam. Então, eu uso isso, porque eu já citei anteriormente, né, o que é que desejo, o que é que eu iria dizer. O que é que os estudantes desejam? Agora nós vamos ver o uso do pronome demonstrativo em relação ao tempo. Então, nós já vimos em relação ao espaço, nós já vimos fazendo referência, agora nós vamos ver em relação ao tempo. Este, esta, isto indica o tempo presente em relação à pessoa que fala. Por exemplo, esta tarde irei ao supermercado fazer as compras do mês. Esta tarde, agora, momento presente. Esta tarde irei ao supermercado fazer as compras do mês. Esse, essa e isso indica o tempo passado próximo ao momento da fala. Essa noite dormi mal, tive pesadelos horríveis. Vocês dá para notar por que ele fala que indica o tempo passado próximo ao momento da fala. Como fosse bem recente, eu acordei cedinho e falei, essa noite dormi mal, tive pesadelos horríveis, noite passada. Porém, está bem próximo, né? Que eu acordei logo cedo
e não dormi bem, por exemplo. Aí falei, gente, essa noite dormi mal, tive pesadelos horríveis. Aquele, aquela e aquilo indicam um afastamento no tempo remoto, por exemplo. Naquele tempo, os jovens de famílias ricas iam estudar na França. Por que falar tempo remoto? Porque é tempo bem passado. Naquele tempo, antigamente, os jovens de famílias ricas iam estudar na França. Então, naquele tempo. Pois é isso, gente. Sim, desejo a todos boa sorte, um abraço, fiquem em casa, façam as atividades, tanto do livro, tá? Como que eu vou passar uma atividade extra. E boa sorte. Um abraço, beijo.